Olha, eu já pedi várias vezes com paciência, mas agora eu tô zangada. Você puxou o seu avô. Seja sempre o melhor. Para de bancar o palhaço. Seu irmão nunca cria problemas, diferente de você. Você ainda vai me matar, sabia? Não gosto mais de você. Olha, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Tantas frases prontas são ditas para as crianças em momentos de irritação. As palavras produzem uma estrutura emocional. Que consequências elas podem causar? Como fazer diferente mesmo diante dos momentos considerados os mais inadequados? Para essas e outras perguntas, está no ar o Educação. Minhas convidadas são a psicóloga Roberta Caminha e a fonoaudióloga, criadora do projeto Afetoterapia, Adriana Fernandes. Muito bem-vindas ao programa. Eu queria começar assim. De que forma as palavras criam mesmo esse aspecto emocional? Se a gente pensar que toda criança ela nasce dentro de um contexto, né? Então ela vai absorver, a criança é uma esponjinha, então ela vai absorver tudo que é passado dentro desse contexto. E a partir disso, ela vai se construindo, vai se desenvolvendo, vai construindo a personalidade dela, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com que tipo de informação a gente está alimentando esse contexto, né? Porque a criança ali é como se fosse aquela sementinha que você vai regando, né? E com que tipos de informações você está regando ela, né? Então, é muito importante a gente estar sempre atento ao que a gente está passando, que mensagem a gente está dando, né? E essas frases são frases muito pesadas, né? Então, se a gente está botando muita carga negativa, se a gente está diminuindo muito a criança, né? Ela vai crescer com isso, né? Ela vai se construir, se constituir a partir disso, né? E tem elementos também na fala, né? Na nossa fala, que, claro, a gente vai pensar no contexto das palavras, etc., mas são elementos além dela, que são o tom da voz, a expressão facial, tudo isso que você vai usando junto com a sua mensagem, que a criança vai interpretando também, né, de uma forma positiva ou negativa, mas que ela vai formando mesmo essa estrutura, esse modelo, essa base emocional para ela entender o contexto, o que está acontecendo naquela situação. E tanto interpretar ele, quanto ela reagir depois, né, em situações próximas ou similares ao que aconteceu ali. Então, a importância da gente pensar no conteúdo das mensagens, tanto na palavra em si, na força dela, enfim, na palavra mesmo, mas nos outros elementos também que compõem a mensagem, na intensidade da voz, na expressão facial junto, toda uma linguagem corporal também, que diz a ela que aquela mensagem é importante para você. E geralmente essas frases, como as que você citou na abertura do programa, elas têm uma força muito grande, né? Assim, porque você não diz essas frases, você mesmo, para dizê-las, usou de elementos, né, muito além da palavra em si. Você, né, o seu tom de voz mudou, a sua expressão mudou, então tudo isso a criança fica muito atenta. Quando você falou essas palavras, eu senti o coração acelerado, né? Então a gente pensar, imagina uma criança escutando isso, né? Uma criança que ainda não tem uma base emocional para lidar com várias situações, né? Então é muito importante a gente estar atento à forma como a gente passa as mensagens para a criança, né? E é interessante também a gente perceber o seguinte, que a autoestima da criança ela é construída a partir do valor que os pais dão para ela. Ela é construída a partir desse meio, né? De tudo que é passado, de tudo que ela vai absorvendo, né? Então, é legal a gente tentar criar a autoestima, né? Tentar que seja uma coisa que vem de dentro para fora da criança, né? Para ela se sentir empoderada, para ela se sentir criadora das coisas que ela quer, para ela se sentir segura, amada, respeitada, né? Porque a tendência, às vezes, é a gente achar que a gente vai dar autoestima para a criança. Não, você não dá autoestima. Autoestima é uma coisa que é construída, né? O que a gente dá são as ferramentas para que ela possa construir isso, né? E a autoestima é uma coisa também que flutua, né? A gente tem dias que você
tá com a autoestima lá em cima, né? Assim, nossa, hoje eu tô super segura, tô super bem. Tem dias que você não tá. Então, é legal a gente ensinar a criança a lidar com isso também, né? Então, a gente dá ferramentas para que ela possa lidar com essa autoestima que vai se desenvolvendo até a gente morrer. Eu acho que a gente está ainda desenvolvendo a nossa autoestima, né? Então agora vamos para as frases, né? Já pedi várias vezes com paciência, mas agora estou zangado. Essa é tensa. A Roberta estava falando, e você também tinha começado a falar, Dani, eu estava pensando aqui, que combina muito com essa até da primeira. A criança viveu uma situação. Geralmente a gente usa essas frases em situações em que o adulto foi afetado pela situação, né? Que alguma coisa incomodou ele e aí ele responde com essas frases, né, para a criança. Então, isso traz, inclusive uma leitura, a criança vai fazer a leitura do que aconteceu, da reação dos pais, uma leitura própria. Mas você trazendo esse tipo de fala, olha, eu estava com paciência até aqui, agora eu tô bravo, né? Você diz para ela, então, tudo que eu fiz até aqui, analise você. Tudo que eu fiz até aqui, eu estava bem, mas agora eu estou bravo. E se ela interpretou antes que o que ela, né, que como você tinha reagido já era bravo para ela. Então, a imparcialidade do contexto é muito importante, porque a criança só vai conseguir elaborar o que está acontecendo, compreender o que está acontecendo, não sem a sua influência, que isso é impossível, né? Mas se você conseguir ser o mais imparcial possível nesse sentido, você não interpretar para ela o que está acontecendo. Porque se você fizer essa interpretação, você confunde a criança. Ela não consegue sozinha né, gerar esse tipo de interpretação ao contexto. Então, ela ou vai depender sempre de que você traga para ela, agora eu estou bravo, agora eu estou com paciência, agora eu estou bravo, ou ela vai ficar insegura porque as interpretações que ela faz não são a realidade, não são aquilo. Então, a importância da gente ser realmente imparcial nesse sentido. Deixar a criança primeiro ter a própria impressão, a própria compreensão do que está acontecendo no contexto. Roberto. E eu acho que essa tô perdendo a paciência, já falei 20 mil vezes. Sim, você já falou 20 mil vezes também, então tem alguma coisa errada. Você já precisou falar 20 mil vezes, né? Então, assim, vamos ver o contexto, vamos antecipar as coisas para as crianças, né? Então, estabelecer, negociar com a criança. Se é uma criança que já tem a compreensão, vamos negociar. Então, tomar banho. Já falei 1000 vezes para você tomar banho, né? Então, vamos estabelecer o limite de, olha, vai acabar esse desenho, vai ser hora do banho. Aí você dá a escolha para ela, vai tomar banho no meu banheiro ou no seu banheiro? Vai tomar banho com a mamãe ou sozinho, né? Para ela se sentir, as ferramentas que eu falei antes é isso, ela se sentir poderosa no sentido de eu sou capaz de escolher, olha que legal, né? Eu tenho a capacidade, eu sou respeitada na minha opinião, na minha vontade de ainda querer ver um desenho, né? Mas, ao mesmo tempo, ela depois vai tomar banho. Então, assim, tentar negociar antes de chegar já nesse ponto de perder a paciência, né? Sim. Eu vou começar a falar outras frases. Tem esse livro aqui, tem várias publicações a respeito disso, né? O que falar para os filhos ou o que não dizer para os filhos. E eu me inspirei muito nesse livro aqui para fazer esse programa. E tem algumas frases, vamos voltar aqui. Você puxou ao seu avô. O que vocês acham dessa frase? Toda comparação é muito complicada, né? Porque a gente está tendo nosso... Tá se baseando sempre no outro, né? E aí a criança começa a transformar o que ela é, digamos assim, para corresponder a essa expectativa, né? Bom, meu avô é assim, então eu vou agir igual ao meu avô. E a Fora que também se o comentário for negativo, porque muitas vezes, você faz isso, tá vendo? Igualzinho ao seu avô. Quer dizer, já começa a comprometer também a relação da criança com esse avô, né? Exatamente. E não reconhecer que cada um é único. Exatamente. Isso. E a criança precisa sentir que ela é respeitada, né? Eu acho que esse é um ponto, assim, muito importante para a formação do caráter dela, para a formação dessa base emocional, né? Ela precisa sentir que ela é respeitada, né? Por mais que você, como pai, não concorde com o que ela fez ali ou que ela fez errado, tudo bem, mas foi o jeito que ela fez, né? Ok, agora vamos tentar mostrar outras possibilidades para ela, mas respeitar o que foi feito, né? E a importância da criança sempre ter a certeza de que você a ama, independente dela ter agido mal ou dela ter tido um mau comportamento. Isso é muito importante, porque tem mensagens que a criança fica realmente confusa e achando, acho que você falou uma, né? Eu não gosto mais de você.
quando a criança faz alguma coisa complicada. A criança fica julgada numa coisa muito mais ampla do que aquilo que ela fez. Essa eu não gosto mais de você, dá a impressão assim, eu tenho que ser o que as pessoas esperam que eu seja para que eu possa ser amada. Exatamente. E aí você começa a se basear no que está fora. Eu só vou ser aquela pessoa linda e amada de tudo se o outro de fora está me dizendo que eu sou, né? E aí com isso, aí a questão da autoestima, né? Que fica baixa, porque eu só consigo ser quando o outro me diz que eu sou, porque eu sozinha não sou. Né? E aí a gente vê milhões de adultos com problemas até com relação a isso. E né? isso é a pessoa que tem problema em dizer não. Né? Tá sempre querendo agradar o outro. Exatamente. Porque A você tá colocando. Exatamente. Você tá botando um peso muito grande no que o outro diz, né? Eu tava comentando com a Adri aqui fora. Outro dia eu escutei uma frase de mas se você não comer, a vovó vai ficar triste. Aí eu parei, eu pensei assim, eu falei, gente, se não comer, olha que você está atrelando o fato da criança não comer à sua felicidade. Quer dizer, tipo, a criança vai sentir que se eu não me alimentar aqui, eu não vou fazer minha avó feliz, né? É uma coisa muito peso, pesada. Né? Exatamente. É um peso muito grande, né? Então a gente tem que atentar, são coisas que às vezes a gente fala no automático, né? Claro que a intenção não né? Mas no fundo, isso pode acabar batendo para a criança de outra forma. E coisas que a gente escutou dos nossos pais também, acha que é por aí, escutando. né? Não se dá conta também, no quanto aquilo prejudicou a gente em algum momento da vida, ou em vários momentos da vida. Outra frase importante, para de bancar o palhaço. Tem muitas às vezes que você fazendo, para de bancar o palhaço. Essa é outra que diz, que interpreta a atitude da criança, a ação da criança, de uma maneira pejorativa, porque traz palhaço como ruim, ainda mais usado nesse tom, esse palhaço, que a cara é ruim, que né, o tom é de uma intensidade diferente, chega até a colocar um grave na voz, né, de estar chateado com aquela ação da criança, com aquele comportamento, e julga, traz para ela que o que ela fez é ruim, é negativo. Então, isso é muito complicado, porque às vezes a criança faz alguma coisa pensando que o que ela fez foi bom. Não é que se o pai achou que aquilo não foi bom, ele não deva dizer, mas é o modo, é o como. Sim, né? E outra coisa, eu acho que quando fala isso, para de bancar o palhaço, é que realmente ele deve estar fazendo alguma coisa engraçada ou para se sentir engraçado, alguma coisa. Eu acho que isso deve cortar um pouco a espontaneidade, né? A felicidade da criança, achar que felicidade ou brincadeira está atrelada a uma situação ridícula, uma situação que não deve ser. É isso, Roberto. Exatamente. A criança começa a se sentir inferiorizada e ela vai perdendo essa espontaneidade, né? Porque ela começa a agir de acordo com a expectativa dos outros, né? E perde. Né? E é o que a gente, depois de adulto, vai fazer terapia para tentar resgatar, né? Porque a gente cresceu escutando essas coisas, né? Eu acho que a base do problema, assim, do que a gente acaba depois reproduzindo as frases dos nossos avós ou pais e mães, né? Que usam com a gente, até sem pensar, né, no automático mesmo, no involuntário, é que a base de tudo, e a gente tem conversado muito sobre isso, é empatia. O adulto se colocar no lugar da criança que está ouvindo essa mensagem é muito difícil, né? Então, assim, eu acho que isso no geral, eu acho que é um problema geral, a falta de empatia, por isso que a gente está vivendo esse caos, mas com a criança, então, é menos ainda, porque você é o ser soberano, o adulto, né? O dono da verdade. O dono da verdade, o que tem o controle. Então, como que você vai se colocar no lugar dessa criança que é menos, que é inferior, que é subjugada, enfim. E aí, nisso, você não consegue perceber o quanto a mensagem que você passa pode atingir, afetar essa criança de maneira positiva ou negativa. Porque quem vai interpretar e receber a mensagem é a criança. E o que ela vai fazer com aquilo, você não tem o menor controle. Então, realmente tem que ser pensado antes de produzir esse tipo de frase. Agora, né? tem uma frase que é bem falada e que eu acho que cria uma confusão, assim, de amizade entre irmãos, da comparação, de tudo, que eu queria que vocês comentassem, que é assim, seu irmão nunca causa problemas, é bem diferente de você. Quer dizer, isso
cruel, né, Muito. gente? Porque primeiro que você está criando uma rixa entre os irmãos, né? Uma coisa de vamos ver quem é melhor, né? E volta a questão da comparação, né? De você ter sempre que se igualar ao outro e você nisso vai perdendo a individualidade, né? A espontaneidade. E dentro da mesma família fica muito complicado, né? Porque gera um atrito entre os irmãos. E quando que a gente quer justamente o contrário, né? Que cada um seja reconhecido pela sua individualidade, que cada um tenha a sua importância, né? E a gente faz isso às vezes nem só com irmãos, mas do tipo, vamos colocar roupa, fulaninha já colocou, né? Olha como a fulaninha é melhor, né? A gente tá o tempo inteiro comparando, né? E querendo que a criança se iguale para depois a gente querer buscar essa individualidade de novo. Então, assim, fica uma coisa, às vezes até sem muito critério, né? A gente passa a vida inteira querendo que a criança seja igual ao outro, porque o outro já acabou, o outro já comeu, o outro já se vestiu, mas depois você quer que ela seja diferente, né? Então fica Eu acho que até nesse lance dos irmãos, os pais quando vão decidir nome do bebê, a roupa que vai comprar, o enxoval, como vai ser o quarto, deveriam conversar quando vem o segundo, o terceiro e tal, como que vamos lidar com o ciúme, com a relação deles, porque é inato, né? É biológico, é natural que eles mesmos disputem amor do pai, amor da mãe, etc. Mas os pais têm que combinar, enfim, têm que pensar juntos como que eles vão lidar com isso, porque faz toda a diferença uns pais que unem os irmãos, né, que fazem coisas que favoreçam essa relação, dos pais que trazem competição, que trazem elementos negativos para isso. Porque aí tá dividindo, não está somando. Você falou essa coisa da chegada do outro irmão. Acho que é importante mostrar para as crianças que, na verdade, está chegando mais uma pessoa para amar, para nos amar e para a gente amar. Mais uma pessoa para a gente trocar. Isso. Né? E não uma pessoa para dividir, né? Claro. Mas para compartilhar. Isso. Compartilhar é muito mais Pra interessante somar, do que né? dividir. Agora, depende. Pode ser que ele venha para dividir, sim, se a sua mentalidade como pai e mãe for assim, e você deixar isso claro. É né? isso que faz a diferença. É o como esses pais vão lidar com essa relação. Faz toda a diferença. Gente, eu vou pedir licença a vocês, a gente vai para um breve intervalo e volta já já. Não desgruda. Esse menino é uma peste. Você é um sem vergonha? Aí eu mato você. O que você tem na cabeça, hein? Nunca dê um salto maior do que a perna. Frases que muitos de nós já ouvimos. Para saber até que ponto elas podem influenciar negativamente o desenvolvimento das crianças, fique com a gente. Este é o segundo bloco do Educação. Então, meninas, você ainda vai me matar. Essa frase. É um peso muito grande, né? Que você está botando para uma criança, né? De olha a sua capacidade, você é capaz de me matar. Não, né? fora que muitos têm medo que os pais morram, né? Exatamente. Esse é um medo Quando a normal, criança já começa a ter essa noção da morte, tudo, né? Você está misturando as duas coisas aí. É um peso muito grande, uma responsabilidade muito grande para a criança, né? A vida do meu pai está na minha mão, né? Eu sou capaz de matar, né? É um peso muito grande. E tem outra bem relacionada e bem comum também, que é, então vai embora, então tchau. Então, né, aquelas ameaças, assim, de quando a criança faz alguma coisa que não agradou, então tchau, então tô indo. Fica aí que eu vou embora. Esse vai embora também para a criança, às vezes causa um pânico tão grande, porque tem criança que acha que a criança vão me abandonar a família não vai voltar nunca mais. Ela não sabe que talvez volte, que seja daqui a 10 minutos, tanto quanto, até a Roberta falou disso em algum vídeo das mentirinhas, quanto você falar, embora sem despedir da criança de um lugar, né? E aí, de repente, a mãe tá lá e dali 2 segundos ela não acha mais a mãe. Ela não sabe que a mãe voltará daqui a 10 minutos, meia hora. Ela acha que a mãe foi para sempre. Esse pânico, né, de cadê minha mãe, a gente tem que evitar com tô indo, mesmo que a criança chore, sofra, né? A gente tem que cuidar para fazer as despedidas para que ela vá lidando com essa emoção, né?
Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Essa é clássica, né, gente? Essa é clássica. Essa é engraçada, né, assim, porque essa também traz valores do adulto, né, da própria pessoa. Então, para ele, vale mais um pássaro na mão que dois voando, né? Se a criança for literal, ou dependendo da fase que ela tiver de desenvolvimento, ela vai imaginar o passarinho, um na mão, os dois voando. Eu prefiro os dois voando, né? Então, assim... Eu também prefiro. Traz uma confusão danada. Eu acho que vai de acordo com os valores da família. Tem famílias que vão agir mais numa margem de segurança e preferem realmente um na mão do que dois voando. Outras famílias já são famílias que gostam de se arriscar na vida e aí preferem se arriscar, né? Então, isso também vai de acordo com os valores daquele contexto que eu falei no começo, né? O contexto que a criança está mergulhada, né? O risco, claro que você tem que medir o tamanho do risco, e eu acho que uma frase assim é muito determinista, né? Porque como você falou, depende da situação, mas o risco é legal também, né? Se arriscar, ousar, né? Apostar. Errar é muito importante, né? Isso eu acho que é uma coisa que a gente às vezes passa para as crianças, né? De que não pode errar, fez errado. Mas errar é uma grande chance de aprender, né? Só que a gente tem que mostrar. E outra coisa, que aí entra também a questão da punição, né? A criança fez errado, vai ficar de castigo. Tá, mas ao invés de punir, mostra pra ela qual seria o certo, então. Porque às vezes as pessoas punem, mas não estão mostrando. Você não tá ensinando nada com esse comportamento de punição, né? Porque ela não tá aprendendo nada. Uma coisa é você, olha, assim, a gente não faz. E aí você mostra quais poderiam ser as possibilidades certas, pra ela entender o que seria o certo, então. Né? Senão, fica uma coisa vazia. Né? Você você tá resolvendo um problema ali, tapando buraco ali naquele momento, apagando fogo, mas não tá ensinando nada mais profundo para ela, né? A criança nem consegue refletir no que fez, né? Mesmo que fique no cantinho, no famoso cantinho do pensamento, ela mesma não tem condições nenhuma de pensar em quê nessa hora. Eu tô estressada, tô frustrada, fiz algo terrível, tô sendo punida e não consigo pensar no que eu fiz, porque nem me foi dito, nem me foi explicado e não me deram outras opções do que mais fazer. Então, é muito complicado. Interessante isso. Tem uma, essa é de doer. Pau que nasce torto, morre torto. Quer dizer, você cometeu um erro, você tá ferrado. Já era, não tem mais saída, isso, né? Fala você vai de ser... erro essa, né? Exatamente. Você vai ser sempre aquilo, né? Qualquer coisa que você julgue, que você dê um nome, limite, você tá limitando qualquer outra possibilidade, né? Então você fala, criança, você... Que nem a bagunça, por exemplo. Você é bagunceiro. Isso. Pronto, você já determinou aquilo, você fecha aquilo, né? Você colocou um rótulo ali, Você colocou um rótulo, acabou. A criança não pode ser mais nada porque ela já é bagunceira, né? E aí entra uma diferença legal, por exemplo. Outra forma de você falar pra criança, ao invés de você chegar e falar, você é bagunceiro, você pode falar, olha, eu tô vendo que você tem muito brinquedo no chão do seu quarto. Né? Olha a bagunça que tá o seu quarto. É diferente, você tá julgando o comportamento e não a criança, entendeu a diferença? Uma coisa é eu falar, você é bagunceiro, outra coisa é eu falar, olha, o seu quarto está bagunçado, né? Não existe assim a criança mais, existe o comportamento errado. Então, assim, a gente tem que atentar para chamar a atenção do comportamento e não da criança, nesse sentido, né? Porque senão ela vai achar que ela é aquilo. Né? Não, o comportamento dela naquele momento não foi adequado. Então vamos mostrar para ela qual seria o comportamento adequado. E não julgar ela e nomear que ela é isso, que ela é aquilo. Eu vou fazer um convite pro pessoal de casa que está assistindo esse programa para refletir sobre coisas que escutou na infância e perceber de que forma isso mexeu na sua vida, mexeu com você, em alguma atitude que você foi tomar, ou quando você estava triste lá chorando, bem que a minha mãe disse, bem que meu pai disse. Porque às vezes a pessoa está escutando isso e está pensando só na educação que dá para o filho e fala assim, mas uma palavrinha, um verbo, você é bagunceiro, né? Para você estar bagunceiro ou estar no seu quarto, o seu quarto está uma bagunça. Isso não influencia. Gente, acho que a gente se colocar no lugar deles, voltar ao passado e lembrar de muita coisa que a gente passou, de muita coisa que a gente ouviu e que ficou, a gente vai entender melhor o impacto que essas frases têm, né? Esse negócio do pau que nasce torto, gente, eu acho tão assim, porque assim, você errou, você vai dizer sempre aquilo, ou seja, o ser humano não tem capacidade de mudar, né? Mesmo que ele seja assim, todo dia o cara faz a mesma coisa, pau que nasce torto, mas não tem a capacidade de mudança, né? Eu acho Cadê a flexibilidade, né? Cadê eu vou te falar um exemplo meu até. Eu cresci escutando, nossa, como a Bebetinha é dócil, como ela é carinhosa, como ela é um amor.
E aí eu não me dava o direito de um dia estar com raiva e falar, não quero, não. Então, assim, você acaba crescendo, tendo que fazer a vontade dos outros e vestindo aquele papel de, não, eu sou pessoa dócil, eu sou pessoa e não posso sentir raiva, não posso estar triste porque eu estou sempre agradando, né? Então, aí você vai fazendo todo um trabalho para poder se desprogramar disso tudo, né? Mas a gente é programado, eu acho, até uma palavra forte, né? Mas desde criança, né? Porque você vai escutando coisas que são inofensivas. É claro que os pais não falam na intenção de machucar, né? De agredir o filho. Não, mas são coisas que para a formação da personalidade você acaba levando com você, né? Eu acho que o mais importante é isso, que ninguém que esteja escutando a gente sinta sentimento de culpa. Claro. E caramba, essa eu já falei e tal, né? Ok, a gente vai falar, inclusive, porque a gente falou, porque a gente já ouviu muitas. Mas só a partir de agora, a partir de pensar sobre isso, pensar diferente, refletir sobre a importância, a influência mesmo do quanto essas palavras, essas mensagens afetam essa criança. Eu acho que é legal essa autorreflexão nossa, né? Da gente estar sempre pensando nisso, porque o mínimo de diferençazinha que a gente faça na gente é uma diferença, sim, que chega na criança, né? Então, é muito importante a gente estar sempre, enquanto pai, fazendo esse trabalho de autoconhecimento e é claro que você vai falar, no momento de estresse, às vezes você vai chegar e vai falar, mas o fato de você já parar e refletir depois, putz, não devia ter falado, chegar para a criança e falar, olha, desculpa, a mamãe gritou, eu estava irritada, me desculpa, né? Porque você se coloca num papel de vulnerável também, né? De dizer, olha, eu tô te ensinando porque eu erro, você erra, não tem problema errar, todos erramos, né? Isso é muito legal também, porque você sai desse papel de autoridade, né? De que eu que sou dona da verdade, não, eu também erro, eu também sou humano, eu erro. Sim. E peço desculpas, né? Olha o que você tá ensinando pra criança com isso, Fantástico. Né? Então, esse trabalho do adulto de estar sempre se autoanalisando é muito importante, né? Você é pequeno demais e muito fraquinho para fazer isso. É outro que já limita, né? Que julga, né? Você não tá dando à criança a chance dela ser forte, né? E às vezes a frase vem antes da criança tentar, né? Na maioria das vezes, assim, eu não tenho competência mesmo para fazer, entendeu? Eu não sirvo. E ela pode participar do processo, né? Por exemplo, fraco demais, sei lá, tá consertando alguma coisa, ele pode pegar, sei lá, uma porca, um prego, uma ferramenta, ou se for na cozinha, você é pequeno demais, ele pode pegar alguma coisa crua e levar para a mãe, colocar no fogo, né? Sempre pode participar do processo. E o mais importante é o processo. Eu acho que isso que é o mais legal da gente falar, né? O fato dela estar ali do lado da mãe, tudo bem, ela não tem força, é fraco, não interessa, é isso que você falou. Então vamos dar alguma coisa para ela se sentir poderosa, né? Isso, olha, mas eu consigo, eu não consigo carregar ainda esse livro que é muito pesado, mas essa porquinha eu consigo, olha, né? Porque senão, e isso é importante. As pequenas coisas são importantes. Além de criar uma confiança, porque aí o cara cresce achando assim, eu não consigo fazer nada mesmo, eu não sirvo pra isso, eu não sei pra E aí ele já nem vai fazer, porque ainda tem essa coisa da autoestima também, né? Porque se eu me coloco pra fazer uma coisa que eu já sei que eu não vou fazer, você não se dá nem a chance de errar para poder aprender, né? Exato. E aí você começa a se esquivar de situações que não são confortáveis para você. Gente, eu quero fazer um convite para vocês, porque eu gostei muito tô gostando muito desse programa. Acho que é super importante a gente discutir essas mensagens, detalhar. Eu queria receber vocês de novo aqui no estúdio para a gente continuar essa entrevista, porque tem muita frase ainda para falar. Coisa. Convite aceito? Certo, assim no ar tem que aceitar. Isso. Gente, muito obrigada. Então, até a próxima. O nosso programa já está terminando e se você quiser ver novamente, basta acessar o site www.tvalerj.tv. E para saber outras novidades sobre educação, encontra com a gente aqui na próxima segunda-feira, às 9 horas da noite. Nós estamos preparando um programa muito especial para você. Até a próxima, TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Eu quero me formar em ciência da computação, pois meus tios e primos eu tenho bastante que se formaram e eu gosto muito de mexer em área da computação.